Então, boa tarde a todos. O meu nome é Gabriel dos Santos e a dissertação a qual eu apresentei era intitulada Efeitos do Treinamento Físico Combinado associado à orientação nutricional na pressão arterial e capacidade funcional de adultos e idosos com hipertensão arterial. Eu fui orientado pelo professor Dr. Rodrigo Ferrari. Então, a hipertensão arterial ela é uma condição com alta prevalência no Brasil, e esse trabalho de Picon e colaboradores fez uma análise da prevalência de hipertensão arterial no Brasil entre os anos 1980 e 2010. E por meio dessa análise, os pesquisadores chegaram a um valor de 28,9% de prevalência no Brasil. E é visto que essa maior prevalência ela ocorre a partir da quarta década de vida das pessoas. Então, os fatores relacionados à hipertensão, eles podem ser a idade de sexo, sedentarismo, inatividade física, baixa capacidade física, sobrepeso, obesidade e a má alimentação. Eu destaquei aqui dois fatores que são importantes dentro do meu trabalho, que são a má alimentação e o sedentarismo, juntamente com a inatividade física. A atividade física, então, ela vem a partir de diretrizes, onde é mostrado que pelo menos semanalmente devemos fazer 150 minutos de atividade física moderada e pelo menos 75 minutos de atividade física vigorosa para ter para diminuir a chance de desenvolver hipertensão arterial. O treinamento físico aeróbico ele é visto como obrigatório, enquanto que a prescrição de treinamento resistido ela é complementar a essa prática. Enquanto que mudanças dos hábitos alimentares também são importantes e elas são discutidas na Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, e por meio dessas modificações dos hábitos alimentares, como uma redução da ingesta de sódio, um aumento na ingestão de potássio, diminuição no consumo de álcool, assim como a adoção de um padrão alimentar mais saudável, vão mudar, então, algumas medidas nutricionais e elas são possíveis de aplicar na população em geral. Então, a partir desse racional, nós chegamos à seguinte pergunta: a junção do treinamento combinado com orientação nutricional é mais eficaz na diminuição da pressão e melhora da capacidade funcional de adultos e idosos participantes de um projeto comunitário, em comparação ao treinamento combinado isolado? Nossas hipóteses são de que, após as 12 semanas de intervenção com treinamento combinado, ambos os grupos vão apresentar melhoras nas variáveis pressóricas e capacidade funcional. Assim como o grupo treinamento combinado associado à orientação nutricional vai apresentar maiores benefícios pressóricos e também na capacidade funcional em comparação ao grupo apenas treinamento combinado. Então, o objetivo específico desse trabalho é investigar o impacto de um programa pragmático de treinamento combinado, isolado ou associado à orientação nutricional, na pressão arterial e capacidade funcional de adultos e idosos com hipertensão arterial. E nossos objetivos específicos são analisar e comparar os grupos após 12 semanas de intervenção nas variáveis pressóricas, comparar os grupos após 12 semanas de intervenção nas variáveis funcionais e verificar também a aderência desses participantes baseado na frequência nas sessões. A metodologia, então, todo esse estudo foi realizado na EasyFeed, com homens e mulheres adultos a partir de 60 anos de idade. Eles realizaram um protocolo anterior de treinamento combinado, então eles já sabiam todo o protocolo, e eles realizaram um período de destreino que não foi controlado por 60 dias. Esse é o nosso desenho experimental, então eles foram recrutados por meio de conveniência. Então, ocorreu a randomização desses indivíduos em dois grupos, o grupo de treinamento combinado associado à orientação nutricional e um grupo apenas treinamento combinado. Então, ocorreu uma avaliação pré, ocorria, então, todo o período de treinamento de 12 semanas, de treinamento combinado, e, por fim, mais uma avaliação pós. Durante todo esse período de 12 semanas, também foram realizadas palestras quinzenais de orientação nutricional. O treinamento combinado, então, ele ocorria 2 vezes na semana, sempre no período da manhã, entre 7h30 e 10 horas, e também no período da noite, entre as 5 e as 7 horas, pois nós concordamos que era importante esses horários devido à rotina dos participantes.
Então, o treinamento combinado ele acontecia primeiramente com o exercício aeróbico na pista de atletismo e depois 30 minutos de exercício, perdão, eles eram controlados durante todo esse período por meio da escala subjetiva de esforço de Borg, com a pontuação entre 5 e 7 pontos. Logo após, então, eles realizavam os exercícios de força, que eram nos últimos 30 minutos de treino, com 6 exercícios de força apenas com peso corporal, não era utilizado nenhum implemento, e também eram verificados por meio de uma percepção subjetiva de esforço. A orientação nutricional foi realizada por meio de palestras temáticas, onde uma nutricionista conduzia essas sessões por meio do guia alimentar para a população brasileira. Elas eram conversas dinâmicas e uma discussão também ocorria, e nenhum tipo de orientação nutricional individualizada ou qualquer tipo de alimento, nutrição, foi passado para esses indivíduos de forma individual. Foi apenas realmente uma conversa sobre melhora nos hábitos alimentares deles. Nós realizamos algumas avaliações para o desfecho primário, então foi realizada a avaliação da pressão arterial sistólica, diastólica, pressão arterial média e também a frequência cardíaca por meio de um aparelho de pressão. Aqui tem alguns detalhes de como essa coleta era realizada, mas era basicamente com esses indivíduos sentados em uma cadeira. Eles realizavam 10 minutos de repouso após a chegada, então nós realizávamos as medidas. As variáveis da capacidade funcional também são discutidas aqui, onde eles realizaram a força de preensão palmar, o teste de sentar e levantar, e também 6 minutos de caminhada. A análise estatística do projeto, então, foi realizada por meio de conveniência, como eu disse antes, Shapiro-Wilk para normalidade e Levene para homogeneidade. Foi utilizado, então, inicialmente uma ANOVA de 2 fatores, para tempo e grupo, para comparar essas médias entre esses dois grupos. E, posteriormente, nós realizamos uma análise secundária por protocolo, considerando apenas indivíduos que realizaram pelo menos 80% da frequência. Para isso, nós utilizamos, então, o cálculo de GE para comparar essas médias e grupos. Nenhuma covariável foi adicionada para esses modelos de GE. Os dados são apresentados como média, mais ou menos desvio padrão, com P menor ou igual a 0,05, e os dados analisados pelo Jamovi. Então, aqui temos os resultados basais desses indivíduos. Eles eram 33%, 33 participantes do total, 59% homens, com uma idade média de 63,9 anos. Os grupos eles eram homogêneos, porém a força de preensão manual da mão esquerda ela mostrou alguma alteração significativa entre os grupos na fase basal. Nós não tivemos nenhum resultado significativo de forma inicial na nossa primeira análise, porém nós tivemos resultados na análise secundária por protocolo, apenas considerando os indivíduos acima de 80%. Então, esses gráficos mostram uma análise significativa após 12 semanas no grupo treinamento combinado associado à orientação nutricional, uma redução significativa na pressão arterial sistólica de 10,7 milímetros de mercúrio. Os outros grupos não apresentaram nenhuma outra variável apresentou algum resultado significativo entre o período pré para o período pós. Então, chegamos à conclusão de que o treinamento combinado associado à orientação nutricional mostra diminuições significativas na pressão arterial apenas nos indivíduos com uma alta aderência ao treinamento. Esses índices de capacidade funcional mantiveram-se estáveis durante todo o período de treinamento. E o treinamento combinado associado à orientação nutricional pode ser promissor para indivíduos adultos e idosos que conseguem atingir alta aderência ao treinamento. Então, agradeço fortemente a todos os envolvidos nessa dissertação. Muito obrigado.